Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos. É com alegria que chegamos então na nossa terceira aula. Alguns irmãos aí já desistiram no meio do caminho, mas eu espero que vocês estejam conosco aí até o final, tá bom? É um desafio muito grande ser pregador da palavra de Deus, exige muito esforço. Tem gente que usa a questão da pregação como uma desculpa para dizer que o pastor não trabalha, né? Quando, na verdade, um dos maiores trabalhos, mais belos trabalhos do ministério pastoral é, de fato, levar a palavra. Só que honra realmente o nome trabalho, né? Porque vocês vão ver o quanto é trabalhoso preparar um sermão, uma pregação bíblica. Um discurso talvez não seja tão difícil, mas uma pregação bíblica tem as suas dificuldades. Um pregador que se esforça na pregação da mensagem de Deus, ele não demora menos do que 2 horas para preparar um bom sermão, né? Então, a gente exige realmente bastante esforço. Imagine ser pastor e preparar às vezes 2, 3 mensagens por semana, mais um estudo bíblico. Então, esse pessoal que fala que pastor só prega e não trabalha, não sabe de nada. Então, a gente tem aprendido, tem se esforçado, exige de fato um trabalho a mais de cada um dos irmãos, mas eu fico feliz que os irmãos chegaram até aqui. A gente vai ter mais trabalho de casa hoje para a próxima semana. E eu quero começar então falando um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolveu, né? O tema de hoje, nosso estudo, é a introdução. A gente vai falar sobre a introdução do sermão. Vamos aprender como é que a gente começa a pregar, como é que é o começo de um bom sermão. Mas antes da gente falar dessa introdução do sermão, deixa eu falar um pouquinho sobre o nosso trabalho de casa, né? O trabalho de casa foi a pregação de Gênesis capítulo 1, do domingo retrasado, e aí está a introdução, na verdade está o esboço da nossa mensagem do domingo retrasado sobre Gênesis capítulo 1. Então você pode conferir aí com o seu esboço, que você fez a sua anotação. Eu coloquei em cores diferentes para nos ajudar a entender a divisão do sermão. Então vamos lá, falando sobre a mensagem daquele domingo que eu preguei sobre Gênesis capítulo 1, o tema da mensagem foi Confie em Deus. Esse é o tema da mensagem. Na introdução, eu dei uma explicação do livro de Gênesis, sobre o que o livro é, o nome do livro de Gênesis, alguém deve lembrar. Dei uma explicação também sobre a pessoa de Deus. Então, na introdução, eu quis explicar um pouquinho do contexto do livro, para as pessoas saberem o que significa o livro de Gênesis. Mesmo uma pessoa que nunca tivesse entrado em nossa igreja, ela poderia, então, naquela mensagem, através da introdução, aprender o que é o livro de Gênesis, o que conta a história do livro de Gênesis, e eu fiz isso na introdução. E aí o corpo do sermão, ele teve 4 pontos. Primeiro ponto, confie em Deus. Eu sempre coloquei o tema em cada um dos pontos para que a pessoa possa sempre lembrar do tema. Olha, ponto 1, confie em Deus. Confie, porque desde o início só existia Ele. Aí eu até falei sobre a antiguidade de Deus, falei que quando a gente chega num trabalho, normalmente uma pessoa mais antiga do que a gente nos ensina o trabalho. Então Deus, por ser mais antigo do que tudo, a gente podia confiar nele porque ele sabia o que ele estava fazendo. No ponto 2, o Senhor nos falou, confie porque ele preenche os vazios. Quando a gente falou que a terra era sem forma e vazia, e Deus era capaz de preencher os vazios e dar forma à nossa vida. Ponto 3, confie, porque ele tem poder da palavra, e aí nesse ponto aqui eu falei que tudo foi criado através da palavra, fiz a ilustração do Aslan, né, que é o leão lá das Crônicas de Nárnia, que em seus livros, do livro do C.S. Lewis, ele cria tudo cantando e rugindo. E no ponto 4 eu coloquei confie, porque ele transforma trevas em luz. E na conclusão, a gente chegou a essa conclusão, né, no final da mensagem, que nós podemos continuar confiando em Deus, mesmo diante do caos,
pois ele continua o mesmo. Olha como eu separei, olha, amarelinho é o tema, o assunto do nosso sermão, a introdução ficou em verdinho, o corpo do sermão, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4 em azul, e a conclusão em vermelho. Quando você for fazer o seu esboço, você não precisa dividir assim em cores. Bem que você pode fazer, mas não precisa. Mas é importante você ver um esboço montado para você entender como é que a gente monta o nosso esboço, tá bom? No meu esboço aqui na minha Bíblia, a diferença que tem aqui desse esboço aqui que eu digitei é porque aqui entre um ponto e outro tem uma frase ou outra para eu lembrar o que eu preciso falar. Então o meu esboço é um pouquinho mais completo que esse, mas não é muito grande. Eu mostrei para vocês na semana passada, ele não é um esboço gigantesco para que eu não possa me perder também. Então, a facilidade que a gente tem de identificar esses pontos e a introdução no sermão, você vai ganhar isso com o tempo. Quanto mais você exercitar, mais você vai conseguir perceber que o sermão ele está bem organizado e dividido. E isso vai ajudar você, tá bom? Para você lembrar bem, eu vou até mostrar para você de novo. Não sei se a câmera vai conseguir captar bem, mas olha, esse é o meu esboço. Então, lá, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. A diferença tem uma coisa ou outra escrita aqui entre um ponto e outro. Mas veja que meu sermão todo, aquela mensagem de 30 e poucos minutos, cabe em uma página da Bíblia. Então, não adianta a gente fazer esse esboço gigantesco, porque isso vai acabar prejudicando a gente. Então, eu queria convidar você a hoje a gente aprender a fazer uma introdução, que é a primeira parte do sermão. E para aprender essa primeira parte do sermão, a gente precisa entender, então, a finalidade da introdução. Para que ela serve? A introdução, ela serve, em primeiro lugar, para provocar e despertar o interesse do ouvinte. É na introdução que a gente vai chamar a atenção das pessoas para as pessoas nos ouvirem, estarem atentas àquilo que a gente tem a dizer. Então é muito importante que a sua introdução seja uma introdução que chame a atenção das pessoas e não desmotive elas. Uma boa parte das pessoas que estão na igreja, elas já estão preparadas para ouvir a pregação. O culto prepara o coração das pessoas para ouvir a mensagem de Deus. Mas você vai enfrentar ocasiões como pregador que nem sempre as pessoas vão estar prestando atenção em você. Você pode pregar numa praça pública, onde as pessoas estão fazendo outras coisas, pregar no trem. Existem inúmeras circunstâncias em que você vai precisar chamar a atenção das pessoas. Então, a primeira finalidade de uma boa introdução é você chamar a atenção das pessoas. Eu tenho 2 testemunhos para contar para vocês de momentos assim que eu tentei chamar a atenção das pessoas. Eu acho que eu consegui. Uma vez eu preguei aqui na igreja, eu nem era o pastor da igreja ainda, mas eu preguei aqui na igreja sobre Jesus nos libertando do pecado. E aí esse culto foi lá do lado de fora, foi na rua, a igreja montou um palco ali, e eu pedi emprestado de um colega que eu tinha na época, que eu não tenho muito contato com ele mais, eu pedi emprestado a ele a algema dele, porque ele era policial. E aí eu lembro que eu tirei a algema do bolso e falei assim, é assim que a sua vida é. E prendi o meu pulso na algema e prendi a outra parte da algema no palco, né? na estrutura de ferro do palco. Eu lembro que imediatamente, quando eu tirei a algema do bolso e as pessoas viram eu me prendendo, imediatamente, até quem estava conversando, desatento, voltou a atenção para mim, porque eu tinha feito uma introdução criativa. Então, isso chama atenção. Até hoje, de vez em quando, eu encontro alguma pessoa aqui na igreja comentando a respeito dessa pregação e dessa ilustração que foi feita. Então, a gente utiliza desses recursos. Eu já vi pregadores utilizando recursos visuais, ilustrações. A gente vai ver daqui a pouquinho o que a gente pode colocar na nossa introdução para chamar a atenção. Nesse momento, é importante a gente perceber que
ela precisa ser uma coisa que chame a atenção. Ainda que você não use alguma coisa lúdica, como eu usei, que foi o caso da algema, ainda que você não use um apetrecho como esse, você pode chamar a atenção com as suas palavras. Aí eu lembro de uma outra situação, que lembra que eu falei que eram duas. Uma vez eu fui pregar no trem, e aí, sempre quando eu andava de trem, as pessoas me davam a oportunidade de pregar, né? E aí eu assumi a palavra e a primeira coisa que eu falei bem alto era que todo mundo ali ia morrer. Imediatamente até o moço que estava vendendo o Guaracamp parou para escutar o que eu tinha para falar, porque eu gritei falando assim, ó, eu quero dizer para todo mundo que todo mundo aqui vai morrer. Todo mundo parou para me ver. E aí eu pude pregar e eu falei que o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito que Deus tinha a dar era a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, eu usei na introdução numa mensagem que precisa ser no máximo de 5 minutos, com a mensagem de trem, precisa ser entre uma estação e outra, para não criar aquele barulho, para a pessoa que entrou numa estação conseguir ouvir o final da mensagem até a porta abrir de novo na outra estação. E eu chamei a atenção das pessoas dizendo para ela que elas iam morrer. Então, a introdução precisa ter um artifício de chamar a atenção das pessoas com as palavras, com ação, com seu corpo. Isso é muito importante. Uma outra questão da introdução que a gente precisa trabalhar é introduzir o assunto. Afinal de contas, se o tema do meu sermão, por exemplo, é o salário do pecado é a morte, a gente precisa introduzir o assunto nessa introdução. Eu não vou falar sobre tudo que eu vou falar na mensagem, mas eu vou começar a explicar às pessoas por que eu escolhi esse tema, por que Deus tocou no meu coração para usar esse tema. Então, uma introdução boa é uma introdução onde você introduz o assunto, onde você começa a falar daquilo que você vai falar lá no corpo do sermão, né? No ponto 1, ponto 2, que é o que a gente chama de corpo do sermão. Outra coisa boa, assim, para a finalidade da introdução, né? Ela prepara a mente dos ouvintes para entender o que acontece no texto. É através da introdução que a mente do ouvinte vai ficar assim mais preparada para entender aquilo que vai acontecer lá no texto. Então, quando você usa da sua introdução, você faz uma explanação do texto, você faz uma explicação breve sobre o que está acontecendo ali por trás daquela história. Você não vai ler o livro todo da Bíblia, mas você vai usar uma parte desse livro. Então é importante que você explique ali uma parte dessa história, que você compartilhe ali um pouquinho do que está acontecendo ali para inteirar as pessoas. Já aconteceu com você de você estar vendo uma série ou um filme e a pessoa chega na metade e aí ela vai começar a ver como você, e você precisa dar uma pausa e explicar para ela o que está acontecendo. Olha, aquele ali é o fulano, aquele ali é o policial, pegaram a filha dele, sequestraram, e agora ele vai lá tentar recuperar. Já aconteceu isso com você? Então, é comum esse tipo de coisa acontecer. E na introdução é isso que a gente faz. A gente vai ler um livro, a gente vai começar a ler um livro, tem pessoas que não conhecem a história do que está acontecendo ali. Então você vai apresentar essa história para a pessoa, contando então usando a sua ilustração, a sua introdução, perdão, usando a sua introdução para explicar para as pessoas o que é que está acontecendo ali naquele texto. Então essa é a finalidade, essas são a finalidade as finalidades de uma boa introdução. Provocar e despertar o interesse, introduzir o assunto, preparar os ouvintes para aquilo que eles vão ouvir no decorrer da mensagem, né? Quais são as características de uma boa introdução? Para que a gente faça uma boa introdução, a introdução deve ser pertinente ao assunto. Não adianta eu falar sobre, por exemplo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida, se esse for o meu tema. Não adianta eu começar falando da minha mãe e começar falando alguma história da minha vida, começar usando alguma explicação assim técnica sobre alguma outra coisa, ou falar sobre perdão que não tem nada a ver. A introdução, ela precisa ser pertinente ao assunto, precisa ser ali tratada dentro do assunto. Não pode ser uma coisa fora do assunto. Aliás, como pregadores da palavra,
a gente precisa aprender a não ser prolixo. O que é prolixo? Vocês já devem ter visto isso acontecer algumas vezes. A pessoa começa a falar e aquilo que ela poderia falar em 2 frases, ela usa 50 minutos para falar. Então isso é ser prolixo, isso é usar palavras demais para explicar uma coisa que dava para ser explicado de uma maneira mais direta. O pregador ele precisa ser direto. Uma outra coisa, o pregador precisa ser focado. A gente precisa estar focado naquilo que a gente veio para falar. É muito ruim quando alguém no meio da mensagem abre um parênteses e não fecha mais o parênteses. Abrir parênteses já é ruim, mas a pessoa precisa aprender, se é por acaso abrir um parênteses, a fechar aquele parênteses e voltar para o assunto principal. Às vezes os professores do EBD têm muita dificuldade de dar uma boa aula por causa da participação dos alunos. A participação dos alunos normalmente é muito boa, mas é muito ruim quando você está dando uma aula falando sobre um assunto e alguém pede para falar e aí pede para contar um caos. Já viu isso acontecer? E ela começa a contar um caos, uma situação, um caso da vida dela, que ela achava que tinha tudo a ver com o que estava sendo falado, mas na verdade não tem nada a ver. E aí o professor depois tem que fazer um esforço para voltar para o assunto, porque ela acabou desviando um pouco o foco da aula, né? Às vezes a gente está falando sobre perdão, aí no meio do perdão eu falo sobre uma vez que eu perdoei o meu tio. E aí daqui a pouco a pessoa quer contar uma história sobre ela e o tio dela, que não tem nada a ver com perdão. Então ela usou uma palavrinha do professor para mudar completamente o assunto. Isso acontece muito nas aulas, seja na igreja ou fora da igreja, né? Um desvio do foco. O pregador ele não pode ter desvio de foco. Ele veio para trazer uma mensagem, então nada de inserir outras mensagens no meio da mensagem para ficar confuso. A gente precisa ter foco. Então, continuando, deve ser pertinente ao assunto, não deve fugir do foco. O que eu acho engraçado aqui, um exemplo que eu coloquei de Atos capítulo 17, a pregação de Paulo sobre o Deus desconhecido em Atenas. Ali a gente tem uma introdução muito boa de Paulo. Paulo chega em Atenas, vê milhares de ídolos espalhados pela cidade de Atenas, e quando ele está ali no meio da cidade de Atenas, vendo aqueles milhares de ídolos ali espalhados, ele consegue observar que existe um altar que tem um nome ao Deus desconhecido. Um altar que tem um nome lá ao Deus desconhecido. Aí ele guarda isso no coração e quando ele vai pregar lá para os atenienses, ele usa isso como uma ilustração. Ele começa a pregação dele falando assim: eu vi aqui muitos deuses e vi um altar chamado ao Deus desconhecido. É esse Deus desconhecido que eu venho pregar para vocês. Aí todo mundo abre os olhos e fala: opa, eu vou prestar atenção no que ele está falando, que parece ser uma coisa importante então, né? Então, ao Deus desconhecido é uma introdução que Paulo usa e acaba sendo uma excelente introdução. A introdução também ela deve ser proporcional, ou seja, ela deve ter, no máximo, deve usar no máximo 15% do sermão. 15% daquilo que a gente usa ali no sermão, a gente deve usar 15% do tempo que a gente tem, a gente deve usar na introdução. A gente não deve usar mais do que isso. Então, o que deve ser feito é você separar bem o tempo, treinar em casa, para que você não gaste metade do tempo que você tem na introdução. É muito comum isso acontecer. Eu, às vezes, faço muito isso. Cometo muita falha dessa maneira. Eu uso uma introdução tão grande que me rouba o tempo do resto do sermão. Então, a gente não deve encher de conteúdo ali a introdução, deixa esse conteúdo lá para os tópicos. A introdução deve ser clara e simples. Nada de usar palavras difíceis, que as pessoas não vão conseguir entender direito o que você está falando, ou não vão entender onde é que você quer chegar. Sabe? As pessoas ficam pensando assim: o que ele está querendo dizer, gente? Onde é que ele quer chegar? Ele está dando tanta volta que eu não estou entendendo o que ele está querendo dizer. Por isso que a gente precisa ser direto, ir direto ao ponto, como alguns dizem, falar na lata, para que isso fique bem claro. E outra coisa é que o sermão precisa ser interessante.
Nada de você começar a contar uma história longa, desinteressante, usar um tom de voz, parece que está morrendo. As pessoas não vão se interessar em continuar ouvindo você. Se você fala chorando, se você não usa um tom de. Se parece que você estar ali parece um fardo para você. Já viu o pregador assim? Que você está ouvindo ele pregar e você tem a sensação que parece que ele está cansado demais, que ele não gosta daquilo que ele está fazendo. Isso é péssimo para o sermão. Então, na introdução, você já tem que mostrar a que você veio, impor um tom de voz, para que você possa ali demonstrar que aquilo é interessante para você. Se não for interessante para você, não vai ser interessante para ninguém. Então, a introdução é importante que ela seja também interessante. Um outro assunto aqui importante, que a gente deve evitar na introdução. Não faça isso! Por favor, não faça nada disso na introdução. Primeira coisa que você não deve fazer: pedir desculpa. Ai, gente, eu estou aqui hoje, me desculpa, porque eu não sei pregar. Ai, me desculpa, gente, porque eu não preparei, não tive muito tempo para preparar a mensagem. Aí tu pensa assim, esse negócio vai ser ruim, gente. Se na introdução ele já tá pedindo desculpa, vai ser muito ruim, eu não quero ouvir essa mensagem não. Aí a pessoa vai abrir a Bíblia, vai desfolhar a Bíblia dela, vai pegar o celular, vai ficar olhando para ontem. Então, pelo amor de Deus, não comece a pregação pedindo desculpa por nada, tá bom? Outra coisa, pedir desculpa mostra insegurança. E a gente está pregando a palavra de Deus é a nossa rocha eterna, Jesus é a nossa rocha. A gente não pode pregar sobre a rocha eterna com insegurança no coração. Gente, olha, é isso aqui, mas eu não tenho muita certeza, eu acho. Não é eu acho, é isso que a palavra está nos dizendo. Use de segurança, isso vai ser muito importante. É claro que no começo vai ser muito difícil vocês terem muita segurança. Mas ainda que vocês não tenham segurança em vocês, tenham segurança na palavra, tenham segurança naquilo que está ali escrito na Bíblia. Então, estudem para que você fale com segurança aquilo que está sendo dito. Para que você não precise falar com segurança uma heresia, né? Mas você fale com segurança a verdade da Bíblia. Isso é importante, a segurança da maneira como você fala, né? Eu mexo nesse microfone toda hora, aí depois ele fica aparecendo, eu não gosto. Então, você precisa falar com segurança. Não prometa na introdução mais do que você vai entregar. Então, você não pode começar uma introdução dizendo, gente, porque hoje vocês vão aprender tudo sobre a vida cristã. Misericórdia, essa pregação vai durar 2 anos. Você não consegue falar tudo sobre tudo. Então, você precisa prometer aquilo que você vai entregar. Então, hoje o Senhor vai nos falar acerca da morte que estava destinada a nós e sobre a vida que Ele nos deu. Pronto, você está prometendo uma coisa que você vai entregar. Você vai ler lá o texto que diz que o salário do pecado é a morte, Romanos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você vai explicar esse texto e você vai entregar aquilo que você prometeu na introdução. Então, nada de prometer na introdução uma coisa que você não vai cumprir. Então, promete que as pessoas vão escutar aquilo que elas vão escutar. E não prometa coisas que elas não vão escutar, né? Que você não vai ensinar a elas. Outra coisa que a gente não deve fazer numa introdução, usar argumentos do corpo do sermão. Então, vocês lembram lá do ponto 1, ponto 2, ponto 3. Não vai pegar os argumentos que você vai usar lá no ponto 1, ponto 2, ponto 3 e usar isso na introdução. Senão você vai... É igual spoiler, né, de filme, quando você conta o final do filme para alguém. Você vai estar antecipando uma coisa que está para acontecer... mas não é a hora ainda de acontecer. Então, use a introdução da maneira como a gente está aprendendo aqui a fazer, mas deixe os argumentos que você vai usar lá no corpo do sermão para você usar lá no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3. Não antecipe esses argumentos. Dito isso, o que a gente deve evitar? Nós vamos ver alguns métodos de preparação. Como é que a gente prepara, então, a nossa introdução?
Primeiro, os métodos de preparação da introdução. Explicação interessante sobre o contexto. Então, o que isso quer dizer? Você vai ler o texto de Jesus conversando com a mulher samaritana. Você precisa, na sua introdução, é muito legal que você faça isso, explicar, por exemplo, que os judeus e os samaritanos eles não se falavam. É importante isso, para as pessoas entenderem o que vai acontecer no texto. É importante você explicar que eles tinham locais de adoração diferentes. É importante você explicar que não era muito comum ver um homem conversando com uma mulher sozinha, um homem sozinho conversando com uma mulher sozinha, um judeu e um samaritano conversando, então pior ainda. Era muito comum você explicar, é muito legal você explicar nessa introdução, que essa mulher estava indo ali num horário diferente do habitual, por causa da vida que ela vivia, ela tinha vergonha. Então, assim, são situações que é legal, ela está apresentando ali um contexto, um pano de fundo. Essas explicações que eu dei sobre o texto da mulher samaritana, elas não estão ali nesse texto, pelo menos a maioria delas, não estão ali nesse texto. Mas você está explicando uma coisa que não está ali, mas você sabe, porque você estudou, porque você viu em outro texto bíblico, porque você aprendeu em uma mensagem. Então, uma coisa legal para você fazer a sua introdução é explicar o contexto. Outra coisa é você explicar sobre o tema. Você escolheu um tema, é o título do seu livro, do seu filme, da sua pregação. Então explica por que você escolheu esse tema. É uma coisa boa para você colocar na introdução. Uma outra coisa boa para você colocar na introdução são perguntas intrigantes sobre o texto, que serão respondidas na mensagem. Então, eu gosto muito quando alguém começa uma introdução e fala assim, você já parou para pensar quantas vezes você se sentiu rejeitado? Ou você já encontrou na Bíblia coisas que Deus não pode fazer? Imagine uma pregação que começa assim, hoje nós vamos aprender sobre 3 coisas que Deus não pode fazer. Você, opa, como assim 3 coisas que Deus não pode fazer? Um dia eu vou fazer uma mensagem sobre isso. Já não chamei a atenção de vocês? Caramba, 3 coisas que Deus não pode fazer. Eu quero ouvir o que esse cara tem a dizer. E aí você para escutar, né? Eu acho muito legal essas mensagens que atiçam a sua curiosidade. Então, introdução, você pode colocar umas perguntas que você vai responder depois para atiçar a curiosidade das pessoas, né? Usar da ocasião e do culto como material. Por exemplo, você está num culto sobre culto das mulheres, e aí você aproveita a sua introdução para falar sobre aquele momento que você está vivendo. Você inclui na sua mensagem o momento que está acontecendo. É muito bom ver mulheres reunidas aqui, mas sempre quando há mulheres reunidas, há mulheres prudentes e imprudentes. Vamos abrir aí na parábola das 10 virgens. Pronto, você aproveitou o ambiente para falar de mulheres que estavam reunidas, e aí você vai ler o texto das 10 virgens lá, algumas prudentes e outras imprudentes. Olha que coisa legal, né? Falar sobre as 10 noivas lá que estavam esperando pelo noivo, e você utilizou do momento. Então, é um culto de homens, só tem homens, e você vai pregar. E aí você vai falar assim, olha, quando muitos homens se reuniam assim no Velho Testamento é porque era uma guerra. E nós estamos também em guerra. Aí você vai pregar sobre batalha espiritual, por exemplo. Então, assim, utilizar o momento, e você consegue fazer isso se você estiver bem ligado em Deus. Você consegue perceber coisas no culto que tem a ver com a mensagem. E aí você pode utilizar isso. Olha como Deus é tremendo. Eu ia pregar sobre o filho pródigo e o irmão, sem saber isso que eu ia pregar sobre o filho pródigo, escolheu uma canção. Isso nos mostra que Deus está querendo falar conosco a respeito desse texto. Então, são coisas assim bem legais que a gente precisa perceber o ambiente para aproveitar esse ambiente. E, por último, ilustração. A gente vai falar de ilustração um pouquinho mais adiante, mas ilustração é quando a gente conta uma história que tem a ver com o que a gente está pregando. Então, eu faço muito isso, falo da minha família, da minha mãe, dos meus filhos.
é muito bom. Uma pessoa muito boa em ilustração é o Max Lucado. Ele pega coisas do dia a dia e transforma em ilustração para nos ensinar coisa, que é um escritor, né? Você já deve ter lido algum livro dele. Pregador tem que ler bastante, né? Então, usar as coisas do dia a dia, uma ilustração, uma história que você vê na internet, mas que tem a ver com a mensagem. Não adianta contar uma historinha que não tem nada a ver com a pregação, não tem nada a ver com aquele tópico. Então, uma ilustração também é muito bom. As pessoas, principalmente brasileiros, gostam muito de escutar história. Você começa contando, tem uma história para te contar. Mas não pode ser aquela pessoa que demora 10 minutos para contar uma história que ela contaria em uma. Lembrando, a gente não pode ser prolixo. Conte a história de uma maneira objetiva, sem enrolar muito. Isso vai ser importante para a sua introdução. Semana que vem, a gente vai falar sobre a conclusão do sermão. Depois a gente vai ver o corpo. A ilustração que a gente estudou hoje, lembra da nossa ilustração do prédio? A introdução que a gente estudou hoje, lembra da nossa ilustração do prédio, que tem vários andares? Então, a ilustração é o primeiro andar, é a recepção desse prédio. Ela precisa ser bonita, ela precisa ser atraente, ela precisa ser interessante, ela precisa chamar a atenção das pessoas. A gente entra e a gente olha que lugar bonito, é um prédio que eu amaria trabalhar, ou eu amaria morar nesse prédio, se for um prédio residencial. A nossa introdução é a recepção do prédio. Então capricha nessa introdução, deixa ela bem bonita, para que a gente possa aí começar a nossa pregação com uma introdução show de bola, tá bom? Gente, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula. Não deixes